Bom dia a todas e a todos e sobretudo bom dia neste formato, que é de facto bom dia no momento em que nos encontramos, numa pequena sala gentilmente cedida pela paróquia de Santo Ovídio, aqui na nossa zona de intervenção, a zona do Cedro, e numa pequena sala que, por ser pequena, apenas tem junto a nós uma também pequena parte da equipa dos parceiros que nos têm ajudado neste processo. O Sr. Presidente da Junta, o Dr. João Paulo Correia, que nos acompanha com parte do seu executivo, o Sr. Padre Queiroz, que participou de uma forma ativa, envolvendo-se neste processo, nesta metodologia, neste modelo de intervenção que arrancamos aqui também no Cedro, depois de uma experiência piloto que decorreu em toda a zona do Liceu de Gaia, o antigo Liceu de Gaia, da Escola Secundária Almeida Garrett, e zona da Biblioteca e Auditório Municipal. A nossa equipa de consultores, esfiada pelo Dr. José António e pela Dra. Daniela, e a nossa equipa de parceiros diretos, a nossa equipa do IPAV, liderada pelo Dr. Rui Marques, que vai entrar mais tarde connosco pela mesma via digital, e a Sara Martins, que nos acompanha. E digo bom dia porque estamos cá de manhã. Admito que, ficando a gravação disponível a partir da tarde, há de ser uma boa tarde, uma boa noite, à hora que nos encontrarmos neste formato digital. É um formato esquisito para todos nós. Não estávamos habituados a muitos destes modelos que agora se intensificam, mas é um formato que decorre deste momento da pandemia, um momento difícil, um momento a que temos que dar as devidas respostas, que tem a particularidade de nos ter afastado, distanciado pelo menos, na lógica do distanciamento social, como uma das regras que, juntamente com outras, nos ajudam a prevenir as infecções, os contactos de maior risco, mas a pandemia pode nos ter distanciado um pouco, mas não nos separou, nem criou pretextos para deixarmos de ter contacto. E este é apenas um dos instrumentos que nós temos de contacto. Neste momento por via digital, mas este é, no fundo, o balanço, o momento de balanço, de primeiro balanço, de todo um trabalho que não foi digital, que foi presencial, de envolvimento dos nossos técnicos, da nossa equipa, a quem eu saúdo, porque tenho uma relação muito próxima com o terreno e tenho uma disponibilidade muito grande para, no dia-a-dia, ir diagnosticando tudo aquilo que são as preocupações das pessoas, numa lógica de interface direto. A equipa liderada pela doutora Cristiana Nóbrega e que tem no arquiteto Francisco, depois, o responsável por muitas das soluções arquitetónicas de espaço público que são propostas. A decisão da escolha deste local é uma decisão consciente, é uma decisão de quem acha que aqui existe um núcleo social, um grupo alargado de pessoas que estão muito disponíveis para participar neste processo de uma forma empenhada, mas também um núcleo coeso. Se há zonas do concelho que têm esta coesão, esta identidade construída ao longo de anos ou de décadas, é de facto a zona do Cedro. Uma zona que também foi muito marcada pela existência de um momento de separação física, pelo menos parcial, entre o núcleo mais urbano da cidade e depois o outro lado, muito marcado pela autoestrada, que em muitos casos significou claramente unir o norte e o sul, a passagem do rio, na Rábida, mas significou também para parte do concelho uma espécie de uma divisória artificial que agora estamos a tentar ultrapassar, entre outras coisas,
com um projeto muito interessante que podem consultar no site do município, um projeto muito interessante de requalificação de todo o nó de Santo Ovídio. E requalificar o nó de Santo Ovídio não significa requalificar a rotunda de Santo Ovídio. Significa requalificar um território muito mais vasto, que vem desde a rotunda de Santo Ovídio até, exatamente, a zona do Cedro e do Laborim, e que nos permite, no fundo, ultrapassar este obstáculo físico que é a própria autoestrada. Nós iniciamos este processo a partir de uma metodologia. O concelho é um concelho enorme, mais de 320 mil habitantes, um concelho que tem 4 vezes e meia a área do Porto, enorme do ponto de vista da área. Isso significa também um concelho que tem uma população dispersa, desigualmente distribuída no território, dispersa no interior do concelho, mais concentrada, densamente concentrada na malha urbana, e, portanto, seria pouco razoável pensarmos em medidas iguais e soluções iguais para territórios tão diferentes, problemas tão diferentes, expectativas tão diferentes, zonas como a zona mais urbana, onde os transportes públicos são fluidos, comparativamente com uma zona mais interior, onde há uma enorme carência ou mesmo total ausência de transportes públicos, mostram bem como as mesmas respostas não podem ser definidas para o concelho como um todo. A mesma coisa acontece com as respostas sociais, com o papel das escolas e as respostas das escolas, do ATL, onde existe mais agregado familiar que serve de retaguarda ou onde não existe agregado familiar de retaguarda de todo. E, portanto, há um conjunto de medidas que nós sentimos que não devem ser operacionalizadas como medidas iguais para todos. Porque quando se aplicam soluções iguais para realidades diferentes, aquilo que verdadeiramente estamos a fazer é reproduzir a diferença. E, ao mesmo tempo, esta metodologia tem a particularidade de permitir contacto com as pessoas, contacto direto com as pessoas, perceber os seus anseios, partir de uma matriz de conhecimento que temos do terreno e depois confrontá-la com os desejos, com os desígnios, com as vontades, com as opiniões livres das pessoas. Verdade que às vezes alguns desses desejos conflituam com questões técnicas, com questões de propriedade de espaços, propriedade privada de espaços, com variadíssimas questões jurídicas, legais, mas verdadeiramente também aí se faz uma construção, uma aprendizagem, uma construção de conhecimento conjunto a partir desta metodologia. Esta metodologia que nós adotamos neste projeto Meu Bairro Minha Rua, que já teve um projeto piloto em Almeida Garrett, em toda a zona da biblioteca e do auditório, que envolve uma comunidade escolar muito importante, que tem agora este contexto muito específico do nosso bairro do Cedro e que vai ter simultaneamente em Quebrantões e em todo o núcleo envolvente António Sérgio mais 2 focos. E o nosso objetivo é que esta seja uma metodologia que se permita alargar por todo o concelho, quem sabe, se cativando parceiros para o efeito, cativando as IPSS, cativando os próprios agrupamentos de escolas, cativando as freguesias como um todo, porque verdadeiramente esta é a forma correta de operacionalizarmos a democracia e de o fazermos numa lógica local e interpessoal. A democracia não se exerce apenas em momentos eleitorais por excelência, a democracia exerce sobretudo num processo longo e cotidiano de abordagem aos problemas. Começamos aqui no bairro do Cedro com aquilo que é evidente na metodologia Ubuntu, a metodologia que seguimos na parceria definida para o efeito com o IPAV, que tem tido resultados, também já agora em Gaia, mas fora de Vila Nova de Gaia, que são absolutamente promissores e que têm uma inspiração muito amontante em estratégias de intervenção assentes nos ensinamentos
de Nelson Mandela, mas que tem, sobretudo, depois na sua operacionalização, a adequação, a adaptação a cada uma das realidades desta metodologia desenvolvida pelo Rui Marques, que aqui teremos daqui a pouco. Fizemos o diagnóstico e no diagnóstico aquilo que podemos verificar é um trabalho de grande proximidade. É um trabalho de proximidade naquilo que tentamos junto dos cidadãos. Ouvir de uma forma despretensiosa, de quem de facto quer perceber os anseios das pessoas, perceber as propostas, fazer das propostas um instrumento de reflexão conjunta com os vários parceiros locais e também assumir esta estratégia como uma nova forma de pensamento da cidade e dos problemas que se nos levantam. E começamos a ouvir desde agosto. E este ouvir é muito mais do que uma mera questão, é uma relação interpessoal que se estabelece a partir de um trabalho de terreno, que é verdadeiramente um trabalho porta a porta. Estamos hoje na fase de perceber o diagnóstico e de perceber as propostas que nos são colocadas e depois, naturalmente, compete-nos a grande responsabilidade de, não sozinhos, mas com os parceiros que, entretanto, se envolveram, passar à atuação. Temos as propostas, queremos ouvir a reflexão que também podem fazer sobre essas propostas e por isso este vídeo fica também ao dispor de todos e depois avançamos para a intervenção no território, melhorando o território, não com um grande projeto que às vezes não beneficia ninguém, mas é um projeto grande, mas com micro-intervenções que muitas vezes não têm a magnitude dos grandes projetos, mas têm a magnitude das grandes consequências na vida das pessoas. O nosso território de intervenção é este que podem ver, a zona do Cedro, delimitada. Como veem ali, uma fenda grande que se operou como momento de um processo de desenvolvimento. A fenda que decorre da construção de uma autoestrada, que é evidentemente um obstáculo, como foi no passado a circunvalação. Se nos lembrarmos bem, o último grande momento de ultrapassagem deste obstáculo já está lá longe, no momento em que se construiu o Gaia Shopping e em que surgiu um viaduto para fazer essa travessia. E depois temos neste momento muitas intenções de que esta reformulação do nó de Santo Ovídio seja uma solução ainda mais inteligente, mais sustentável, mais próxima daquilo que de melhor se pode fazer para a reabilitação urbana, para a regeneração dos territórios e, portanto, é disso hoje mesmo que estamos a falar. Um território magnífico, consolidado do ponto de vista urbanístico, consolidado do ponto de vista social, com problemas que, como todos, existem, mas com problemas tão específicos que acreditamos que, pela sua especificidade, somos capazes de ir ao encontro deles e ajudar a resolvê-los. Bom, em primeiro lugar, o que é que recebemos de contributos? Deste volume muito acentuado de contributos que tivemos, numa dupla lógica, a lógica do preenchimento do inquérito, uma lógica provavelmente mais de avaliação também, mas depois também uma lógica interpessoal dos contributos que decorrem das metodologias mais qualitativas, para dizer desta maneira, das entrevistas, dos momentos de contacto, das conversas, agora não se pode fazer grupos focais, dos focos grupo, mas enfim, dos momentos de conjunto que temos neste diálogo tão específico. A amostra é um bocadinho a tradução das faixas etárias que aqui temos em jogo. Talvez uma população ligeiramente mais envelhecida do que a zona mais central urbana do concelho e por isso também na amostra a demonstração disso mesmo, uma população com uma faixa etária interessante de jovens, mas depois com uma faixa etária importante daquilo que podíamos chamar a meia-idade e daí para cima, e uma presença muito significativa de pessoas que
tem já uma faixa etária mais elevada e que tem a particularidade, tanto quanto nos foi permitido perceber, têm a particularidade de serem autóctones, de sempre cá terem vivido, ou de quase sempre cá terem vivido, ou de já cá viverem há muitos anos, o que os leva a um forte sentimento de pertença e a um papel muito mais proativo nas medidas que propõem, com uma taxa de resposta que talvez signifique isso mesmo, um envolvimento crescente na vida coletiva, uma taxa de resposta perto dos 30%, o que é absolutamente extraordinário num contexto e num modelo de intervenção destes. Lá está. Veremos que os problemas são problemas de especificidade, de grande especificidade. Temos casos curiosos em que a avaliação dos transportes públicos é muito positiva, porque eles existem, porque são até diversificados, porque têm ligações que não são as ligações em antena à cidade do Porto, porque implicam intermodalidades com outras ligações. E depois, alguns aspectos que são muito positivamente valorizados, como o trabalho de recolha do lixo, que apresenta níveis muito significativos de avaliação positiva, porque é de facto um trabalho e uma opção de recolha diária do lixo doméstico e, portanto, feita com essa proatividade de quem usa os impostos das pessoas para um serviço de qualidade. E alguns outros que necessitam de reforço, a construção de novos espaços públicos, que às vezes é muito difícil de imaginar no contexto de uma cidade que já está muito consolidada, pelo menos construção de novos espaços públicos na zona de intervenção e a manutenção. Sobre a manutenção dos espaços públicos, dos jardins e não só, precisamos de uma mudança de paradigma. E as pessoas, no fundo, refletem isso mesmo. Nós temos muito um modelo de desenvolvimento no país, e se calhar por essa Europa fora, que está muito assente no momento da inauguração. Fazer coisas e depois de as fazer, está feito. E o primeiro momento de trabalho depois de fazer coisas é começar a cuidar das coisas. Nós precisamos do cuidado pela cidade. A manutenção não é mais do que o cuidado e o carinho por aquilo que fazemos. Não pode acontecer que se construa um pavilhão e depois o pavilhão fica a ser usado ininterruptamente, não há nenhum trabalho de manutenção e um dia, passado muito tempo, precisamos de uma intervenção que é quase uma intervenção de reconstrução integral do pavilhão, de revisitação do projeto como um todo. Muito acontece assim com os espaços públicos. Ficam bem, depois evidentemente surgem problemas, vandalismo, degradação normal dos espaços públicos e a ausência de manutenção corresponde muito a esta impreparação que todos sentimos para assumir a manutenção como uma forma de gestão, de cuidado, de carinho pelo território. É um processo lento que estamos a tentar agilizar, sobretudo contando com os nossos parceiros locais, as juntas de freguesia, para o efeito. A relação que se estabelece, para se perceber as identidades das pessoas, a relação que se estabelece com os espaços é muito importante. E aqui temos relações que são, em muitos casos, relações de passagem, de circulação. Mas temos também relações de fruição, de passeio que é muitas vezes um passeio isolado, outras vezes um passeio com o animal de estimação, outras vezes o passeio em pequenos grupos, numa lógica de sociabilidades. Um papel importante para o exercício físico, onde há espaços de fruição, há por natureza disponibilidade para o exercício físico, as caminhadas, a pequena corrida. Infelizmente, e veremos mais tarde, não mais do que isso, pela ausência de equipamentos que permitam mais do que isso, e que é uma proposta muito concreta feita pelos habitantes do local. A mesma coisa com o recreio, as atividades de recreio com as crianças, um ponto de encontro, ou o passeio com o animal de estimação já atrás referido. O que percebemos é que a relação é uma relação estável, não é uma relação de passagem. E estes territórios, com estas relações estáveis, são também territórios que têm a especificidade
de uma identidade fortalecida, de um sentimento de pertença fortalecido e, por isso, que exigem de nós também uma resposta mais evidente, porque, na verdade, estamos a intervir fora do espaço doméstico, mas dentro do perímetro da vida coletiva dos cidadãos. As sugestões de melhoria que fomos recebendo estão muito assentes nos critérios de avaliação anteriores e na lógica dos sentimentos de pertença anteriormente identificados. Não poderia ser de outra maneira para haver coerência nos resultados. Mais e melhores espaços verdes. Mais espaços verdes, porque de facto estamos a falar de uma zona, o bairro do Cedro, com uma grande pressão, uma grande densificação da ocupação de pessoas e, portanto, muita gente, muita concentração e, por correspondência, por proporcionalidade, bem menos espaços verdes do que as pessoas necessitariam, o que as faz fugir muitas vezes para outros locais, mesmo que eles sejam não muito longe, porque estamos muito perto do nosso parque da cidade, na Lavandeira, e de outros equipamentos de fruição muito interessantes. A ausência ou a necessidade de parques infantis, de melhor mobiliário urbano, e de melhor mobiliário urbano que aqui cruza muito com a fruição, porque é um mobiliário urbano que tanto é um mobiliário de sociabilidades, os bancos de jardim, como é um mobiliário de fruição mais desportiva, com pequenos espaços ou de parques infantis ou de parques de ginástica para grupos que também são muito distintos, que são aqueles que o utilizam para atividades típicas dos mais jovens, mas são também aqueles que o utilizam numa perspectiva que é quase de aparelho geriátrico e, portanto, para camadas etárias mais avançadas. A limpeza de dejetos inclui-se naquilo que pode ser considerado como um problema que temos para resolver, tendo tão bem resolvido o problema do lixo doméstico e da recolha do lixo doméstico. E aqui há, inevitavelmente, um esforço de cidadania a fazer. O sentimento de pertença também é isto. É nós percebermos que o território é nosso, que temos que o cuidar, que temos que nos envolver na sua dinamização, mas temos que o respeitar. E temos que respeitar todos os outros que, depois de nós, passados uns minutos, passam também pelo mesmo local. E este é claramente um problema que se está a colocar em muitas zonas, e particularmente em zonas densamente povoadas, e onde as pessoas utilizam o espaço público com muita frequência. E depois a dinamização, seja o que isso quiser significar, mas que eu estou convencido que passa muito pela capacidade que nós tenhamos todos os dias de, numa lógica de rede, de trabalho em conjunto, mas de trabalho de rede, não de competição entre instituições, podermos fundir as dinâmicas das associações culturais, desportivas, das IPSS, o trabalho das pequenas comunidades, naquilo que são às vezes respostas a coisas que estão mais próximas das relações de vizinhança do que propriamente dos grandes eventos anuais. Com propostas que o município digeriu, amadureceu, refletiu, pensou e tentou depois traduzir, quer em reflexão, justificação, memória justificativa, quer depois em intervenção concreta desenhada no espaço, redesenhando o espaço público e adequando o espaço público às necessidades. Uma proposta em concreto que passa pela melhoria do acesso pedonal, daquilo que poderia chamar a cota baixa, à cota alta, zona do Cedro, ao interface de transporte público de Santo Ovídio e, em concreto, à estação de metro. Esta ligação que hoje existe, noutro modelo que não o que é proposto, é uma ligação que é simples, fácil, mas que, para quem tem dificuldades de mobilidade, é praticamente impossível, o que significa uma alternativa bem mais complexa de contorno de toda esta zona.
É verdade que nós aqui temos uma dificuldade, que é a necessidade de intervir em zonas que não são todas elas públicas, que não são terrenos todos eles públicos, e, portanto, termos aqui alguma dimensão para resolver do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da propriedade, do ponto de vista legal. Mas é um acesso que faz todo sentido. Vimos que era uma população, aquela que estamos a trabalhar, que era uma população com já níveis de idade avançada muito significativos. E, portanto, olhar para aquele acesso que já foi melhorado, para este acesso lateral à nossa igreja de Santo Ovídio, olhar para ele e questionarmos-nos sobre se o modelo atual é suficientemente igualitário para todos, ou se um dia destes, num trajeto alternativo ou num trajeto mais ou menos vigente, em espaço público, conseguimos uma solução mais mecânica e que facilite a vida a todos, sabendo nós, e não posso deixar de o dizer, que quando estas soluções no espaço público aparecem, temos de ter consciência que elas têm que ser mantidas com o carinho e com o empenho, como se estivéssemos a falar de um equipamento nosso, para não transformarmos um investimento avultado rapidamente num investimento que se degrada de um dia para o outro por mau uso ou por algum tipo de vandalismo, sobretudo daqueles que vêm de fora e que nos visitam. Depois uma segunda proposta, que ela própria é muito polémica, mas que o município está muito disponível para assumir como solução. A colocação dos inibidores de estacionamentos. Dito de outra maneira, a colocação de mecos, de bolas, do que for, que impeça que o espaço público, que deveria estar dedicado às pessoas, ao transeunte, àquele que passeia, àquele que circula, esteja invadido por carros. E, na verdade, nos passeios, nós tínhamos uma ginástica para fazer, que é contornar obstáculos, e os obstáculos são as viaturas mal estacionadas. Percebemos muito bem que isto também decorre da falta de equipamentos para o efeito, numa zona do concelho que cresceu enormemente, onde cada família passou de um carro para 2 ou para 3 no mesmo agregado familiar, e isso tem problemas que têm que ser resolvidos, mas a forma de resolver tem que passar por uma pedagogia, segundo a qual na rua estão os carros e nos passeios estão as pessoas, e é valorizando os passeios e o espaço de fruição que nós podemos, por exemplo, ajudar quem, como há bocadinho víamos nos dados, tanto quer passear, caminhar, passear em pequeno grupo ou passear com o seu animal de estimação e não ter nos automóveis que invadem o espaço público, às vezes invadem até o jardim, destruindo um obstáculo a esse objetivo. E esta é uma proposta decorrente do diagnóstico feito e das propostas obtidas dos cidadãos, que podendo às vezes ser conflitual, na perspectiva de que evidentemente reduz o número de lugares de estacionamento, mesmo que sejam lugares errados para o estacionamento, é uma proposta que nós estamos absolutamente empenhados em prosseguir, como veremos já de seguida. A requalificação dos passeios, muitos deles completamente destruídos por efeito desta sobre-ocupação de automóveis que partem a estrutura, que desnivelam as patelas onde elas existem, que destroem as guias, etc, etc. E, portanto, é consequente retirar as viaturas do sítio onde elas não devem estar, devolver aos cidadãos e aos caminhantes as zonas de caminhadas, os passeios, e, evidentemente, ao mesmo tempo requalificá-los. E a melhoria da iluminação pública, que não é necessariamente uma melhoria, deve-se dizer, não é necessariamente uma melhoria no sentido de uma intensificação da iluminação pública, mas de uma intensificação em alguns períodos da noite da iluminação pública. Nós temos neste momento um projeto que não é apenas para o bairro do Cedro, mas que é para o concelho todo, de substituição integral das 52 mil luminárias, 52 mil lâmpadas no concelho, e substituir a iluminação pública tradicional por lâmpadas LED. Isto vai nos permitir duas coisas. Uma coisa muito operacional, que vai nos permitir gerir a intensidade da iluminação ao longo da noite
e podermos ter entre as 3 da manhã e as 5 da manhã uma redução da intensidade da iluminação pública sem pôr em causa a segurança, garantindo assim menos consumo e, portanto, mais poupança, e ao mesmo tempo vai nos permitir uma poupança automática decorrente desta substituição. Uma poupança num município que paga por ano cerca de 6 milhões de euros de conta de fatura energética. 6 milhões de euros por ano é quanto custa a fatura que o município de Gaia paga à EDP para todas as noites ter a iluminação pública ligada. Com a substituição das lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED, nós temos uma poupança de cerca de 30%. 30% para quem paga 6 milhões de fatura significa uma poupança de quase 2 milhões de euros. Um investimento inicial importante, para todos os anos pagarmos menos 1,8 milhões de euros de iluminação, que automaticamente tem e pode e deve ser afeto a funções sociais do município, nas nossas escolas, na nossa relação com os equipamentos sociais, na melhoria do espaço público, com participação de áreas que até agora não eram áreas nossas e que vão mais dia menos dia passar a ser, que são as áreas da municipalização dos centros de saúde, das escolas EB23 secundárias e das temáticas da ação social, seja o atendimento integrado ou algumas das nossas respostas. Por isso esta melhoria, eu diria, é aquela que mais garantidamente está assumida no imediato, porque faz parte de um pacote global. As demais estão assumidas especificamente para o bairro do Cedro, de acordo com a metodologia e com a participação dos cidadãos. E depois vamos aos desenhos. Bom, eu diria, os desenhos têm o perigo de serem olhados como bom, está bem. Ora, um desenho que tão cedo fica no arquivo e tão cedo nunca vai passar à prática. Porque, de facto, em muitos momentos, há muitos projetos que, adequados e bem feitos, depois não conseguem ser do papel. Um dos aspectos específicos da metodologia Ubuntu é exatamente o de vincular o decisor à decisão. E, portanto, estes projetos não podem ficar no papel. Nem sempre ocorrem com a velocidade que nós gostaríamos, porque apesar de ser a metodologia Ubuntu aquela que nós utilizamos, continuamos a utilizar a metodologia Ubuntu debaixo de um modelo de contratação pública e debaixo de leis que nos permitem, de um dia para o outro, fazer as coisas que a lei obriga a que seja feita por etapas e por etapas jurídicas às vezes muito complexas. Mas, pelo menos, aquilo que veremos não são desenhos para mostrar, são desenhos para discutir e rapidamente implementar. O que temos é um espaço de fruição que é devolvido porque é melhorado, porque ele já lá está, é reconstruído integralmente. E que fique suficientemente claro que cada intervenção de espaço público que façamos no âmbito desta metodologia e deste trabalho tem obrigatoriamente que estar associado à criação de equipas ou à derivação de equipas para que a manutenção seja, se não for diária, para que seja semanal e rápida. No modelo atual da contratação pública isso é muito difícil de fazer. É muito mais fácil montar o processo, construir e ir embora. Porque a manutenção é ela própria um trabalho de rendilhado que às vezes implica imediatamente ter acesso a materiais que, para serem adquiridos, precisam de procedimentos que demoram não sei quanto tempo. Também aqui as relações de parceria são importantes, porque em muitos casos a descentralização de alguns destes processos de manutenção, ora para as juntas de freguesia, que não surtam um efeito muito grande, porque elas estão elas próprias sujeitas ao mesmo tipo de contratação pública que está a Câmara Municipal, mas as associações de moradores, algumas associações locais, que estão um bocadinho mais livres desse processo e que podem, de uma forma mais expedita, mais rápida, dar resposta aos problemas. Bom, aqui o que nós temos é na Avenida Gil Vicente, um núcleo muito importante, central, de derivação do bairro do Cedro, a criação de um corredor de circulação, como veem aqui
desenhado, quer na imagem grande de enquadramento, quer depois no pormenor do desenho, a colocação de novo mobiliário urbano, e no novo mobiliário urbano temos quer mobiliário, eu diria, de sociabilidade, como os bancos e as pequenas mesas para o encontro de alguns habitantes, quer algum mobiliário que tanto serve como, entre aspas, parque infantil, como serve de, entre aspas, parque geriátrico, ou seja, suficientemente flexível para podermos adaptar às necessidades e às pessoas que no momento estão a utilizá-lo e fazer disto um equipamento que possa ser utilizado pelos próprios moradores no dia a dia. E por isso também concebemos um circuito desportivo para idosos. Não é um circuito desportivo do ponto de vista da profissionalização, é um circuito desportivo do ponto de vista da integração no meio habitacional, no núcleo habitacional, fazendo com que as pessoas estejam mais próximas umas das outras e dos equipamentos. Hoje, e cada vez mais, indo de encontro, aliás, à metodologia Ubuntu, fala-se muito da cidade dos 15 minutos. A cidade dos 15 minutos é ela própria uma teoria aplicada, portanto, uma metodologia que em alguns países do norte da Europa está a proliferar e que basicamente traça um raio de 15 minutos de percurso a pé que os cidadãos têm que percorrer para suprir as suas necessidades imediatas. Uma ida ao supermercado, uma ida ao circuito de manutenção, circuito de lazer, aumento das sociabilidades, à farmácia. E, portanto, a cidade dos 15 minutos é a cidade que não precisa de tirar o carro da garagem para as suas funções fundamentais. E eu julgo que a metodologia Ubuntu ajuda-nos a construir essa lógica de bairro de proximidade, essa lógica de zona residencial polivalente e onde muitas das funções estão subjacentes. Por isso, construção do corredor de circulação, porque é obra pública, novo mobiliário urbano e mobiliário urbano moderno, qualificante para a zona, circuito esportivo para idosos e depois as novas espécies arbóreas. Novas porque é preciso reconhecermos que, em muitos casos, no concelho e no país, as espécies arbóreas foram decididas em função de critérios que não são o respeito pela natureza. São critérios do imediatismo. E por isso vemos tantas vezes em zonas que há meia dúzia de anos não tinham árvores, o surgimento de plátanos, que crescem rapidamente e que dão sombra rapidamente, mas não são necessariamente uma espécie autóctone. E, portanto, as novas espécies arbóreas são de voltarmos a ter os nossos castanheiros, os nossos carvalhos, as espécies que, até do ponto de vista ambiental, se adequam a nós. Nós não podemos estar a valorizar a dimensão ambiental, por um lado, e depois a atropelar completamente as nossas espécies autóctones, trazendo árvores que não se adaptam, não se adequam ao clima, não se adequam à nossa especificidade de solos e que, pelo contrário, têm consequências negativas depois na vida das pessoas, desde logo pela sua pequena duração. Aqui temos a identificação dos pontos, pontos num espaço contíguo, num espaço comum, mas ao mesmo tempo pontos que sinalizam espaços diferenciados e onde cada uma das funções está devidamente autonomizada para que haja aqui, mais do que funções, haja aqui adaptação e especificação dos espaços e dos territórios. Voltamos à imagem de pormenor que há pouco vimos, fazer daquilo que poderia ser um acesso direto, fazer uma grande curva, ganhando assim tempo, espaço, circulação, para aquilo que vai ser a pedonalização, a fruição, o mobiliário urbano, e estes recantos, que como veem, fazem com que o mobiliário urbano não esteja à face do circuito, esteja recuado face ao circuito, visa criar aqui também um nicho de presença que não conflitua com aqueles que estão a circular na zona
de fruição. Em segundo lugar, os jardins e os espaços verdes. A requalificação dos jardins da Alameda do Cedro. Todos eles, são vários, mas há um elemento central que ali está presente e, portanto, que é aquela grande meia-lua, que pode dar origem a vários tipos de espaços que, não sendo únicos, podem transformar-se em espaços diversificados. Em primeiro lugar, a requalificação do corredor de circulação. E aqui estamos a falar de obra pública, de obra, diria, de betão, de obra propriamente dita. A criação de espaços lúdicos para crianças com um trilho de exploração. Como aqui podem ver, exige mobiliário urbano e exige conceptualização de um modelo de intervenção no espaço público. A criação de um idêntico espaço para idosos. A ideia dos aparelhos geriátricos é uma ideia absolutamente determinante para que possamos acoplar às caminhadas seminoturnas, possamos acoplar alguns equipamentos que permitam transformar as caminhadas ou intervalar as caminhadas em momentos também de algum desporto em espaço público. E depois, naturalmente, de volta, a plantação de novas espécies arbóreas. Chama a atenção para ali uma imagem que pode passar despercebida e que diz respeito àquele retângulo azul, amarelado, alaranjado que ali surge, naquele pequeno quadradinho amarelo localizado no mapa. Estamos a falar de uma experiência, de uma exploração de estratégias que podemos ter, de enquadrar algum mobiliário urbano obrigatório, como um PT, um posto de transformação de eletricidade, no próprio espaço, utilizando, envolvendo em dinâmicas artísticas interessantes, que podem ser, por exemplo, a utilização de alguns dos nossos artistas mais extraordinários no desenho urbano, e temos variadíssimos, em Vila Nova de Gaia, como podem significar a utilização do próprio equipamento para zona de fruição, como ali é potenciado uma parede de escalada. E aqui está, diria, os 4 grandes núcleos que correspondem a 4 grandes compromissos, a 4 diversificados compromissos para faixas etárias distintas, mas fazendo do mesmo espaço um espaço polivalente, também do ponto de vista daqueles que o podem utilizar, e não um espaço dedicado, ora aos jovens, ora aos menos jovens, ora a não fazer nada e apenas ver um jardim bonito, porque toda esta intervenção parte de um pressuposto. É possível que o jardim seja bonito, bem mantido, mas seja ao mesmo tempo usado, porque há ainda muita perspectiva de que os jardins bonitos são aqueles onde ninguém pode tocar, onde ninguém pode pisar, e por isso eles ficam bonitos porque não são usados. Mas os jardins bonitos para contemplação não são necessariamente espaço urbano, porque podemos compatibilizar a fruição, a utilização intensiva dos espaços e a sua beleza, desde que haja um esforço de manutenção significativo que pretendemos fazer. Os nossos recantos, alguns destes recantos podendo dar origem a zonas de sociabilidade, que podem ser complementadas com algumas infraestruturas que adicionalmente para cá virão. Um dos pressupostos do concurso público que lançámos para a substituição das lâmpadas de iluminação pública por LEDs é ter em alguns desses postes redes e disseminadores de Wi-Fi gratuito no espaço público. E, portanto, podendo não ter sido uma exigência dos moradores, é um compromisso do município neste modelo de aproveitamento do concurso público de substituição de lâmpadas tradicionais de sódio por LEDs, fazer disto também um momento de melhoria de algumas das respostas, Wi-Fi gratuito em espaço público, ou até com a substituição de postes de iluminação em algumas das zonas, criando postes de iluminação que são ao mesmo tempo pontos de carregamento de veículos elétricos ou de bicicletas elétricas.
O Largo Damião de Góis, também uma zona importante, diferente, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, mas também pelas potencialidades que encerra, a valorização do Largo Damião de Góis, dando-lhe uma dimensão que me parece mais interessante do ponto de vista do debate público. Aqui nós temos opções para tomar e opções que têm que ser assumidas de uma forma muito clara. E a opção do município é devolver todos os espaços do Largo Damião de Góis às pessoas. Isso significa aqueles pilaretes que ali estão, aqueles inibidores de estacionamento, como se chamam, colocados para garantir que todos nós respeitamos o espaço de circulação dos peões, que são peões ditos assim tecnicamente no Código da Estrada, mas que na verdade são os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças, os nossos idosos, que têm direito a circular sem ter que andar a passear no meio de carros abusivamente estacionados nos passeios e em passeios degradados, estragados, partidos, por efeito desse abuso. E, portanto, dedicar este espaço às pessoas, criando zonas de fruição, o que só é possível se distinguirmos a zona da estrada e a zona do passeio. E nada melhor do que fazer essa distinção com um mobiliário urbano suficientemente bonito, mas ao mesmo tempo suficientemente funcional para que os automóveis não invadam a circulação das pessoas. E reforçar depois a componente da circulação entre os vários locais, nomeadamente com passadeiras e sinalização rodoviária devida. Cá está, uma zona que é relativamente fronteira de zonas de garagens e que às vezes se percebe que, estando a garagem vazia, é mais cómodo estacionar em cima do passeio do que ir para a garagem e fazer depois também a reabilitação da zona envolvente, mesmo sabendo que ela não é necessariamente pública, mas ajudar a fazer a reabilitação da zona envolvente para que se perceba que o sítio onde ficam os carros é um e o sítio onde circulam as pessoas é outro, porque senão nós não estamos a fazer metodologia Ubuntu, estamos a fazer metodologia bagunça em que o espaço público é ocupado por todos indiscriminadamente e todos abalroam todos e todos desrespeitam todos. Aqui o objetivo é muito claro, sabendo que isso diminui em alguns lugares o número de locais de estacionamento, mas só diminui porque nós estamos a contabilizar como locais de estacionamento locais que são inevitavelmente proibidos para o estacionamento. E mais uma vez aqui acreditamos que a metodologia Ubuntu e o modelo de intervenção no bairro traz uma grande vantagem. Fazemos-lo sem nenhum instrumento repressivo, sem polícia e sem multas. E apenas com a consciência de que o mobiliário urbano nos ajuda a distinguir aquilo que é para as pessoas que circulam a pé e aquilo que é para as pessoas que circulam comodamente nos seus automóveis. Um modelo que vamos ter que assimilar na malha urbana. A cidade não é para os automóveis e, acreditem, vai ser cada vez menos para os automóveis, porque o espírito de uma cidade onde as pessoas, com a qual as pessoas se sintam identificadas, é o espírito de uma cidade que valoriza os espaços de circulação, de pedonalização, evoluindo para o reforço da devolução ao espaço público, do espaço público aos cidadãos que aí residem. Há depois uma proposta muito importante, uma proposta de dinâmica social, de criação de uma resposta, não de um edifício, não necessariamente de um equipamento, infraestrutura, mas de uma resposta social de proximidade, tendo em conta até os próprios habitantes e as suas características neste bairro. Uma iniciativa para entregar ao domicílio a pessoas que têm muita dificuldade de sair, por variedíssimas razões, a entregar as suas compras, a entregar os seus produtos farmacêuticos, ou a entregar pontualmente as próprias refeições, em momentos em que isso seja necessário. E nós, no bairro do Cedro, temos uma
realidade extraordinária. É que sentimos esta necessidade e temos esta necessidade decorrente do diagnóstico feito, das propostas feitas. Mas temos, ao mesmo tempo, um conjunto extraordinário de instituições que, localmente, têm abraçado a dimensão social como a sua menina dos olhos. E eu estou a falar das IPSS que aqui existem. E que existem não exatamente dentro do bairro do Cedro, mas no entorno do bairro do Cedro e no interface do bairro do Cedro e dialogando diariamente com o bairro do Cedro. Estou a falar da Junta de Freguesia, que tem neste domínio da componente social um trabalho absolutamente meritório, e de todos aqueles que nós possamos mobilizar para, dando as mãos, conseguirmos objetivos comuns como este. Nem sempre para objetivos tão extraordinários como este serviço de proximidade, nem sempre precisamos de inventar muito, precisamos é de pôr a trabalhar em rede aqueles que já estão a fazer um trabalho extraordinário e que só precisam de ser um bocadinho mais motivados, encaminhados para respostas desta envergadura. Bom, temos uma escola que apresenta condições muito positivas, também como proposta de intervenção. É uma boa escola, é uma escola que tem dado respostas importantes, quer fruto das infraestruturas que ali existem, quer também fruto de uma capacidade humana decorrente dos seus professores e do seu pessoal auxiliar, que tem permitido fidelizar nesta escola os habitantes de toda esta zona envolvente, ainda por cima numa zona particularmente importante e central do concelho. E por isso as propostas que daqui decorrem, nesta lógica de abordagem institucional, mas de reconhecimento também das pessoas que aqui moram, tem muito que ver com o fornecimento, a melhoria de material das escolas, numa lógica de material pedagógico, porque a infraestrutura está consolidada e, portanto, fornecimento de algum conjunto de novos instrumentos de aprendizagem que são absolutamente decisivos nos tempos de hoje. Claro, assumimos nós próprios também que, para que isto funcione, temos também a obrigação de envolver nos conceitos que temos aqueles que são os nossos parceiros e fazê-los partilhar os conceitos que temos. E a metodologia Ubuntu implica isso mesmo. Implica não apenas cooperação porque alguém diz para cooperar, mas implica cooperação porque estamos absolutamente cientes de que é o melhor instrumento e a melhor estratégia de desenvolvimento e de participação. E, portanto, apesar de tudo, a formação credenciada e creditada nesta dimensão é absolutamente decisiva para todos podermos estar não apenas a falar da mesma forma, com os mesmos conceitos, mas depois operacionalizá-los de forma muito envolvida uns com os outros e com a consciência de que estamos a fazer aquilo que é melhor para a comunidade a partir dos contributos da própria comunidade. E depois há algumas melhorias do recreio, que eu acredito que em alguns casos passem por equipamentos para crianças, noutros casos passem, se estivermos mais perto do inverno, admito que passem pela criação de zonas de coberto para as crianças. É um debate a fazer, porque se sabe que também o espaço envolvente à escola é um espaço de fruição que, quando tem um coberto, tanto cobre a chuva que pontualmente cai, como o sol que nos ilumina. E é bom não esquecermos, ainda que isto não possa servir de desculpa ou de explicação para não fazer, mas é bom que nós não nos esqueçamos que, sendo um país mediterrâneo, sendo um país no contexto da Europa, com um dos maiores números anuais de dias de sol de toda a Europa, somos um país que, estranhamente, vive um déficit de vitamina D nas nossas crianças, de acordo com tudo o que está diagnosticado pelas autoridades de saúde. O que não nos deve deixar de refletir, porque, em bom rigor, os recreios são isso mesmo. Momentos para sujar um bocadinho os joelhos, para arranhar um bocadinho as mãos,
não podem ser zonas de impermeabilização da vida das crianças e de normalização de uma vida que eles já trazem normalizada dentro da sala de aula. Este é o modelo. As famílias envolvidas, ou seja, os nossos habitantes, os nossos moradores, os nossos concidadãos. A comunidade reforçada. Quando partilhamos todos os mesmos objetivos, e partilhamos não porque alguém impõe, mas porque os discutimos, partilhamos reforçando o espírito de comunidade, o sentimento de pertença, o sentimento de identidade, envolvendo aqueles que, no nosso caso, são também as escolas, a escola e as empresas, aqueles que, numa lógica mais empresarial, tradicional, como as empresas normais do dia-a-dia, mas também aqueles que, numa lógica que não é empresarial, mas também não é totalmente pública, que são as nossas instituições de solidariedade, que têm muitos casos que têm gestão empresarial, mas fazem um trabalho social absolutamente extraordinário, complementam aquilo que é o nosso modelo metodológico do Ubuntu no bairro, um modelo que queremos operacionalizar e, num curto espaço de tempo, trazer ao bairro do Cedro alterações que não decorrem da ideia do Presidente da Câmara, do vereador ou dos técnicos que nos acompanharam, mas que decorrem, em primeiro lugar, das propostas e das alternativas postas em cima da mesa pelas pessoas neste trabalho conjunto em que nos envolvemos. Valorizando as famílias, os nossos interlocutores, numa lógica que é também intergeracional. Os mais jovens e os menos jovens. E quanto isto é importante em zonas já devidamente sedimentadas do ponto de vista da longevidade da participação no bairro, onde tantas vezes a criança não vai para a creche ou não vai imediatamente para o pré-escolar no primeiro ano, porque tem família de retaguarda, os avós, que os tratam numa espécie quase de complemento aos serviços públicos. A escola com um papel absolutamente decisivo, mas ao mesmo tempo a quem dirigimos um esforço de formação, de envolvimento, nesta metodologia o Ubuntu no bairro, criando aí também os nossos próprios clubes Ubuntu, uma espécie de fase subsequente de todo este trabalho. Não deixando de pedir às empresas que assumam a sua responsabilidade social. As empresas assumem a sua responsabilidade quando no fim de cada mês pagam os seus salários, quando fazem, do ponto de vista ambiental, aquilo que devem, respeitando a lei, mas há mais para além disso na vida das empresas. Há responsabilidade social que não está escrita nos contratos de trabalho, mas está escrita nos códigos éticos dos empresários e que podem ser absolutamente determinantes para uma sociedade melhor. E depois o encontro alargado da comunidade. Percebendo a diversidade que existe na comunidade. O bairro não é um bairro uniforme a nenhum nível, mas é um bairro que pode, pela diversidade das suas características, traduzir-se na interdependência comunitária que nós queremos. No fundo, uma lógica colaborativa, uma lógica de combate ao isolamento, à fragmentação, ao individualismo, na perspectiva de criar no bairro, e no bairro do Cedro em concreto, este espírito que hoje talvez nunca tenha feito tanto sentido. O espírito de trabalho em conjunto. Porque hoje, à altura em que, terminando como comecei, à altura em que nos distanciamos por razões sanitárias, em que nos isolamos um bocadinho mais, em que até novas palavras passaram a fazer parte do nosso léxico, como nos confinamos um bocadinho mais, nestas alturas é que eu julgo que nós precisamos de encontrar estratégias de espaço público, de fruição. Nunca como hoje o espaço público foi tão importante, nunca como hoje estes pequenos mobiliários urbanos serviram para a fruição no espaço público, nunca como hoje tantas esplanadas abriram ao mesmo tempo que o interior dos cafés está vazio, nunca como hoje precisamos de momentos inovadores para refletirmos sobre como continuarmos juntos, apesar destas diferenças de comportamento social que a pandemia nos interpela a ter. E por isso a metodologia Ubuntu é absolutamente extraordinária
para nos dar algumas respostas. Mas ela só será extraordinária se, para além de tudo isto, nós assumirmos um elemento que é central, o compromisso. O compromisso do município, da junta de freguesia, o compromisso das instituições locais, sociais, as escolas, o compromisso das empresas como um todo, o compromisso de todos, a partir da ideia de que juntos somos capazes de ser mais fortes e de fazer do nosso território um território melhor e das nossas pessoas, pessoas mais felizes. Obrigado a todos aqueles que trabalharam, obrigado ao Dr. Rui Marques, que nos ajudou a reforçar as nossas convicções e que, em muitos casos, nos enviou, ele próprio, muitas das suas inspirações e muitos dos seus modelos para fazermos de Vila Nova de Gaia e de cada um dos nossos subterritórios sítios onde vale a pena viver e onde as pessoas se sintam mais felizes, mais envolvidas e mais parte da cidade. Só há cidade porque há cidadãos. E o que nós queremos é que cada cidadão assuma a sua responsabilidade, sabendo que trabalhamos juntos para sermos em conjunto também mais felizes. Boa tarde. É um grande gosto para o Instituto Padre António Vieira, através do seu programa Ubuntu no Bairro, desenvolver esta parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e, em particular, com a iniciativa Meu Bairro, Minha Rua. O meu nome é Rui Marques, faço parte da equipa do IPAV e tem sido para nós uma oportunidade extraordinária poder desenvolver este projeto em Gaia. Ubuntu significa eu sou porque tu és. Eu só sou pessoa através das outras pessoas. E lembra-nos como somos dependentes uns dos outros, como através das nossas relações crescemos e nos desenvolvemos. Esta intervenção, que agora tem um particular foco no cedro de cima, cedro de baixo, é uma aposta para fortalecer as nossas relações em comunidade, começando desde logo com o trabalho com as nossas crianças na escola básica, de maneira que possam ser, desde muito pequeninas, conscientes da importância das relações sociais, daquilo que representa a liderança servidora, daquilo que representa a capacidade de construir pontes e também uma ética do cuidado. Queremos envolver as nossas crianças neste olhar comprometido com o bem comum, capaz de ajudar a construir cidadãs e cidadãos do século XXI. Mas importa-nos também, com o Ubuntu no Bairro, trabalhar com os nossos mais sábios, com os avós, com aqueles que já viveram mais, não perdendo as suas memórias, a sua sabedoria, a sua experiência de vida e podendo ter aqui pontes intergeracionais. O Ubuntu no Bairro será sempre um espaço para construir pontes. E pontes também que se podem construir em torno de diálogos, tempos e dinâmicas em que podemos conversar sobre temas que nos importam, que nos mobilizam, mas também desafiar cada um de vós, cada uma de vós, a ser parte de um processo de cuidado mútuo. Cuidarmos uns dos outros, cuidarmos do espaço, do território onde habitamos, é também um desafio para o Ubuntu no Bairro. Queremos, de alguma maneira, também nesta dinâmica, envolver as empresas, o pequeno comércio, as pequenas atividades empresariais, que são tão importantes no tecido urbano de uma cidade. E dessa forma, de uma forma integrada, das crianças aos mais velhos, das associações cívicas às empresas, com particular atenção a este cuidado do espaço público, queremos que todos nos possamos mobilizar para construir o futuro que queremos. A Câmara Municipal de Gaia tem esta liderança clarividente e corajosa de apostar na construção de uma cidade onde vale a pena viver. Uma cidade onde nos sintamos confortáveis, nos sintamos acompanhados e também corresponsáveis uns pelos outros. Com o Ubuntu no Bairro, vamos procurar desenvolver essas dinâmicas de proximidade, essas dinâmicas de afeto, estas dinâmicas que fazem de cada um de vós, de cada uma de vós, co-construtores do mundo que queremos, da cidade que queremos, do bairro que queremos. Por isso, estaremos neste caminho convosco, ao vosso lado, para aprender e para partilhar o que temos. É uma honra e um gosto poder estar convosco.